Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um evento do programa Residência Pedagógica da UFOP, e desta vez com a palestra intitulada Interdisciplinaridade, Alternativas Didático-Pedagógicas para os Contextos Atuais de Ensino-Aprendizagem. A palestra vai ser ministrada pelo professor Eliude Luiz Maia Moura, que faz parte do subprojeto de letras do programa Residência Pedagógica. Vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso palestrante, o professor Eliude Luiz Maia Moura, possui doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Língua Portuguesa, uma abordagem textual, especialização em Docência no Ensino Superior, especialização em Letras, o ensino do português no primeiro grau, e graduação em Letras, todos pela Universidade Federal do Pará. É professor classe C, adjunto 4 da Universidade Federal do Oeste do Pará, atuando principalmente nos seguintes temas: linguística de texto, gêneros do discurso, gêneros narrativos orais, ensino de língua materna, políticas de formação de professores de língua e prática de leitura e escrita. Professor Eliude Luiz Maia Moura possui vasta experiência tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental e médio. Na educação básica, lecionou as disciplinas língua portuguesa, língua inglesa e literaturas de língua portuguesa. Certo? Então, chamo aqui o professor Eliude para proferir a sua palestra. Professor Eliude, seja bem-vindo e desde já lhe desejo uma ótima palestra, um bom evento. A palavra é sua, professor. Obrigado, Everaldo, pela apresentação da minha carreira, não sei se é carreira, né? da minha carreira docente, que eu comecei na atividade docente no terceiro grau, magistério superior, em 1992, né, pela UFPA, lecionando várias disciplinas do curso de letras, né, não só língua portuguesa e linguística, mas também literatura, né. Eu sou um professor que sou também escritor, sou contista, cronista, poeta, lancei um dos meus livros agora recentemente, devo lançar outros também, né, ainda este ano, se Deus quiser, o mais tardar no ano que vem, esses meus livros, esses ainda que eu vou lançar, estou lançando, que já tenho todos prontos, são sobre poemas, né? São poemas de temáticas amazônicas, de outras temáticas também, com as quais eu me identifico, né? A ver com minhas identidades e também com o meu trabalho na universidade, porque eu também lecionei na Universidade Literatura de Língua Portuguesa. É isso. A minha formação é linguística, tanto no mestrado quanto no doutorado, tenho formação em linguística, e também tenho uma formação na linguística aplicada, né? Também pela Unicamp. Tá? A minha abordagem aqui ela é mais geral, né? Digamos assim, eu digo mais geral porque essa minha perspectiva, da minha visão da interdisciplinaridade, ela não é centrada nas bases de outros teóricos, né? Nas bases conceituais, epistêmicas de outros teóricos que já trabalham há muito tempo com a interdisciplinaridade. É uma coisa mais que eu
postulando, estou construindo ainda, por isso a minha abordagem aqui ela é bem ainda preliminar, né? Ela é bem preliminar e é mais provavelmente conceitual. Os teóricos com os quais eu trabalho, que eu não vou aqui citar nesta apresentação, porque ainda são trabalhos que eu estou construindo, tem minhas, por exemplo, tem manuscritos de artigos que não foram publicados ainda sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Né? Então, ainda devo publicar isso, ainda estou escrevendo e já escrevi coisas em forma de mimo, como eu falei. O que eu vou tratar aqui é com base em outros teóricos que já estão há muito tempo, né? Trabalhando, que são, vamos dizer assim, peritos, né? Nessa temática, que é uma temática bastante complexa. Na verdade, ela envolve um investimento conceitual muito forte do pesquisador, né? Para não só entender, como também colocar em prática, digamos assim, se essa palavra vem, na verdade a palavra aplicar, eu detesto na verdade aplicar, mas colocar em andamento essas concepções teórico-metodológicas que, de fato, rompem com outras abordagens, por exemplo, mais tradicionais, no que diz respeito a esse tema da interdisciplinaridade. Então, é isso. Então, o que eu falar aqui é com base em teóricos que já estão ali há muito tempo. São trechos que eu coloquei de um artigo, de pessoas que escreveram sobre isso, é uma visão sobre isso, não é um olhar, negócio de olhar também não gosto, é uma visão sobre esse tema. Esse tema ele tem vários enfoques, tem enfoques diferentes, de teóricos diferentes que tratam dessa temática. Então, não tem uma única concepção sobre esse tema, entendeu? Porque é um tema muito vasto e complexo também. Tá? O que eu falar aqui vai ser uma posição minha, até crítica em cima do que está aí por exemplo, nos slides que eu vou colocar. Vou tentar ser breve, não quero falar muito, também estou meio doente e eu aceitei dar essa palestra, mas estou doente e por várias coisas também do próprio trabalho, dos encargos da universidade, de projetos em andamento, estão cadastrados na Propit, estão cadastrados no CNPq, o GELTID, que é meu grupo de pesquisa, grupo de estudo linguístico, texto, discurso e ensino, e é um grupo assim grande, né? Com alunos que estão na graduação, os graduandos, licenciandos, também da pós-graduação do mestrado profissional em letras, né? Alguns já defenderam, como eu ensinei Janete Costa Correia dos Santos, como me orientando, já defendeu, agora é mestre em letras, né? Já defenderam comigo, na verdade, 15, né? E agora 16, como é que vai defender agora em dezembro, no mestrado. E também devo orientar, daqui a pouco tempo, né? O mestrado acadêmico, né? Cuja última etapa agora da seleção, uma entrevista, vai acontecer na próxima semana. Faço parte desse projeto também do mestrado acadêmico. É isso. Bem, então vou começar a minha apresentação, vou colocar aqui os slides para vocês acompanharem. Tenho vários slides aqui, mas não vou lê-los, vou passar assim, mas projetando coisas em cima do que estão colocando, até discordando também, porque a ciência é isso, ela se constitui na discordância, né? No confronto também, uma visão crítica, né? De um tema bem amplo, né? E bem complexo, como eu falei, que é a interdisciplinaridade, né? E nessa conexão da interdisciplinaridade com a transdisciplinaridade. São conceitos diferentes, mas que eles dialogam, né? Eles têm a ver com essa mesma temática geral sobre a integração entre os saberes, entre os conhecimentos. É isso. Agora eu vou colocar os slides e vou começar, provavelmente, a minha palestra, e pretendo não me delongar muito para não ficar muito cansativo vocês me ouvindo. É isso.
Professor, só atenção ao seu microfone que está desativado, Ah, tá? eu vou ligar, estou ligando já, tá? Tá, é isso. Então, aqui tem um tema, interdisciplinaridade, alternativas, interdisciplinaridade é um nome grande, né? Até para falar, né? Tem que fazer, né? Aulas de, né? Treinamento de fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia. Interdisciplinaridade, alternativas didáticos pedagógicos para os contextos atuais de ensino e aprendizagem. Essas alternativas, vou colocar no decorrer da minha fala, né? E propondo coisas e não determinando nada. Vou propondo. Porque são alternativas que podem ser pensadas. Não alternativas, provavelmente, da ação pedagógica em si, mas alternativas mais propriamente conceituais, por exemplo, né? Em relação à questão do tema, né? Tá, é isso. Aqui tem esse texto aqui dessas autoras, Cardoso Fernandes de Duarte, é um artigo que trata disso aqui, né? Então, nessas noções aqui eu coloco assim, por exemplo, o que os autores inicialmente colocam sobre a questão, né? Da interdisciplinaridade, não é isso? Aqui, como nós estamos falando aqui nesse primeiro parágrafo aqui, nessa primeira texto pequeno aqui, é que a interdisciplinaridade envolve uma postura, né? Uma atitude do professor, né? Em relação à questão da aprendizagem, né? Do ensino-aprendizagem. Um envolvimento muito forte dos professores, né? Que devem também ser pesquisadores, porque a interdisciplinaridade também exige essa atitude do professor pesquisador, né? Então, buscando alternativas, né? Que são também criativas para, na verdade, avançar na questão do ensino-aprendizagem. Entendendo que os saberes, os conhecimentos não estão compartimentados no mundo. Então, na verdade, os conhecimentos, eles, na verdade, requerem, né, do ponto de vista prático, né, várias teorias, vários temas de várias ciências para poder se estabelecer. Então, não tem um conhecimento que seja fechado, né? Todos os conhecimentos estão, na verdade, dialogando no mundo. E nós transitamos no mundo biossocial, como eu digo, transitamos a partir desses conhecimentos, ou da apropriação desses conhecimentos, das várias ciências, que nos possibilitam, como eu digo assim, uma mobilização mais satisfatória e mais engajada, digamos assim, né, nos espaços de produção do conhecimento. É isso. E aqui, na segunda, aqui coloca os obstáculos para a implantação, para fomentar, para implantar mesmo essa visão interdisciplinar. Esses obstáculos existem, não para serem, dizer assim, existem obstáculos, não podemos fazer. Não é um mundo de lamentações. É saber que existe ainda, até agora, apesar de que o tema vem há muito tempo, desde a década de 60, né? No Brasil, mais provavelmente a partir da década de 80, né? Você tem essa visão, por exemplo, de Fazenda, né? Tratamos já do tema da interdisciplinaridade. Mas a formação dos professores, ela é muito específica, nas licenciaturas, por exemplo, né? Então, essa formação, que ela é muito fechada, digamos assim, nessas licenciaturas, nesses espaços de formação dos professores, leva a, por exemplo, entra como um óbice, né, um obstáculo para se trabalhar a questão da interdisciplinaridade, né? O tema da interdisciplinaridade. Ou conhecer o que é interdisciplinaridade do ponto de vista prático. Tá? Então, é isso. A distância entre as linguagens, perspectivas e métodos das disciplinas de determinada área do conhecimento e a ausência de espaços e tempo nas instituições destinadas à reflexão, avaliação e implementação de inovações educativas, também surgem como obstáculos para a efetivação de uma pedagogia, por exemplo, interdisciplinar, né? Ou transdisciplinar. Tem várias discussões também sobre o tema, né? Já tratados nos PCNs, e agora reforçados pela BNCC, que leva a essa visão, essa prática, por exemplo, né? Essa concepção teórico-prática da interdisciplinaridade, né?
Então, é preciso que haja também uma formação, como eu falei, né, à altura da complexidade do tema nas licenciaturas e um diálogo efetivo entre as licenciaturas, considerando, por exemplo, as disciplinas, né, do currículo de cada uma dessas licenciaturas. Como fazer um diálogo, por exemplo, entre a disciplina da pedagogia e as de letras, né, que é o nosso caso aqui, e também da matemática e física. Como dialogar com esses saberes e como, a partir desse diálogo, poder trazer esses conhecimentos, por exemplo, nós da letras, trazer conhecimentos da física, entender os conceitos da física e também da educação, da pedagogia, para letras. E também levarmos essas visões das ciências das letras, por exemplo, da própria linguística, da linguística aplicada, né? E também da literatura, por exemplo, né? De língua portuguesa, para a licenciatura de física e matemática e também de pedagogia. Como promover isso? Então, isso exige uma atitude, né? Uma atitude. É uma atitude política, uma postura política de poder fazer isso, né? Essa integração. E essa formação interdisciplinar, ela deve ser institucionalizada, deve ser institucional. Ninguém faz interdisciplinaridade sozinho. Nós fazemos dialogando sempre com nossos pares, né? Das outros cursos também, das outras licenciaturas, entendendo que lá você tem outros conceitos. Os conceitos de lá, por exemplo, da física, podem ser também trazidos para letras, por exemplo, né? E também, por exemplo, para pedagogia. Então, precisa haver um investimento muito forte na formação do professor, na formação inicial, nas licenciaturas, para que você tenha esse trabalho, na verdade, interdisciplinar. Não é fácil? Não, mas é preciso haver essa coragem para enfrentar o individualismo, o egoísmo, e poder fazer, né, esse trânsito dos nossos conhecimentos para outros conhecimentos das outras ciências, por exemplo, das ciências exatas e naturais. Tá? Aí eu coloco, considerando que as autoras discutem sobre o tema, né, posto ser a interdisciplinaridade mais do que um conceito, ou uma forma de entender as relações entre diferentes campos disciplinares. No meu entender, a interdisciplinaridade é, sobretudo, uma postura, como eu falei, teórico-metodológica, por meio da qual o educador realiza seu trabalho. Por essa perspectiva, ele não está restrito a um campo disciplinar. Ele sai do seu campo disciplinar para dialogar com outros campos também disciplinar. E, entendendo que é assim na vida também, as ciências se conexionam e dialogam, construindo o que eu chamo de saber holístico, que é uma palavra muito chave dessa questão do interdisciplinar. Um saber holístico, multifacetado e dinâmico, por meio do qual transitamos em nossas ações pelo universo social, pelo mundo, né, no qual nós vivemos. Tem uns conceitos também sobre interdisciplinaridade, né? E ela diz inicialmente que podemos caracterizar com a interdisciplinaridade como uma disciplina, um modo de organizar e delinear uma área de trabalho, de concentrar as pesquisas e os experimentos dentro de um determinado âmbito de visão. E seria a disciplinaridade, porque, na verdade, a disciplinaridade ela compartimenta o conhecimento, como se esse conhecimento de uma disciplina, por exemplo, fosse autossuficiente para responder às perguntas que nós temos em relação à nossa vida, por exemplo, resolução dos nossos problemas sociais, por exemplo, né? Nossos problemas em relação também ao conhecimento. Como lidar com um conceito, né? Entendendo o que é o disciplinar, para avançarmos para uma postura que nós chamamos de interdisciplinaridade. Aqui também devo falar que o conceito de interdisciplinaridade não abre mão do conceito de disciplinaridade. A interdisciplinaridade não existe sem a disciplinaridade. Mas sair da disciplinaridade para a interdisciplinaridade implica, na verdade, um movimento forte político e um diálogo constante entre os docentes, tanto os docentes em atuação já, né, já profissional, como os docentes em formação. No caso dos docentes em formação, cabe aos cursos, por exemplo, né, letras, pedagogia, matemática e física, criar isso, implementar uma política ou projetos, criar projetos em que haja esse diálogo entre as ciências, né? Se as ciências não subsistem sozinhas, então é preciso, na verdade, pensar que algumas coisas que nós temos
por exemplo, né, na ciência da linguagem, elas podem, na verdade, sempre fazer essa conexão, né, com outras ciências que não são da linguagem, mas que também se constroem pela linguagem, digamos assim, né? Aqui estou falando de letras em relação à matemática e física e também à pedagogia, tá? Muitos problemas, por exemplo, que envolvem leitura, né? Problemas de matemática, questão de matemática, física também, né? E também da própria ciência da pedagógica, envolvem leitura. Daí haver um diálogo entre a própria letras, por exemplo, curso de letras, com essas ciências aí. Como pensar isso, né? E romper com essa coisa mais distante, que seria o disciplinar. Aí ela fala que, para atender às exigências da sociedade contemporânea, o conhecimento necessita se reconfigurar, que é, na verdade, construir outra forma de ver o mundo numa perspectiva mais ampla, mais global, e não compartimentada num conceito mais específico de uma ciência. Romper com os conceitos mais específicos e fazê-los dialogar com conceitos mais amplos nessa dialogia constante, por exemplo, com outras ciências, né, das quais também necessitamos para viver. Se o mundo que nós vivemos não é compartimentado, é preciso que os saberes sejam, na verdade, compartilhados, né, que eles sejam, na verdade, democratizados, para que as ciências possam dialogar entre elas, né? E, nesse modo, na construção de saberes mais holísticos, possamos transitar, como eu falo sempre, né, nos mobilizar de modo mais satisfatório pelas diversas instâncias da sociedade, que exigem a apropriação de conceitos, de forma de ver o mundo, para que o nosso trânsito, esse nosso caminho pelas várias instâncias sociais possa ser menos sofrido, possa ser um caminho mais leve, né? E possa, esse caminho, construir nesse caminho, nessa trajetória, se construir cidadãos mais críticos, avaliativos, reflexivos. Então, a disciplinaridade, ela existe, mas ela vem sempre agregada, digamos assim, conexionada com o conceito da interdisciplinaridade. Tá? O conceito de disciplina, segundo as autoras aqui, se baseando em vários autores que estão citados aqui no texto, né, se estabeleceu segundo o pensamento positivista do século XIX e em face de um contexto histórico, social e científico que preconizava a especialização, ou seja, o centramento numa teoria, né, ou numa concepção de mundo que se colocava como suficiente, né, para responder às perguntas que nós temos em relação aos nossos problemas, ou os problemas com os quais nos deparamos no mundo, na sociedade. Então, essa visão positivista cartesiana, ela nasce para responder algumas perguntas, mas de modo que se especializava sobre determinada ciência, tinha uma especialização, uma especificação das ciências. Autores como Santo Tomé, Lopes, Macedo falam disso. Esse autor aí chamado Wolff. Para Macedo, que é uma autora que trabalha com interdisciplinaridade, a divisão disciplinar do conhecimento escolar é responsável pela pouca relevância que parece ter aquilo que é ensinado nas nossas escolas. Quando fala na questão do disciplinar, se trabalha conteúdos e não conhecimentos, né? A visão disciplinar compartimenta e isola também o conhecimento, como se cada conhecimento de uma disciplina fosse exaustivo, né? Fosse exaustivo para responder às nossas perguntas nesse nosso trânsito pelo mundo. E, diante dessa problematização em relação à disciplinaridade, né, a interdisciplinaridade ela emerge, né, a partir do século XX já, né, com uma crítica contemporânea ao império da disciplinaridade, como uma alternativa para atender às demandas da sociedade de hoje e dar significado aos saberes escolares, de modo que esses saberes, que não devem ser compartimentados, mas já sendo, possam convocar outros saberes de outros campos disciplinares para poder responder às questões que eu falei, que nós temos, né, nessa nossa mobilização pelas instâncias sociais. Vale ressaltar que a interdisciplinaridade surgiu em meio à hegemonia das ciências específicas. Quando houve essa especificação, por exemplo, nas ciências, por exemplo, na física ou na matemática, né,
ou na biologia, né? Ou mesmo na linguagem, na teoria de linguagem, houve uma problematização dessa especificação e, ao mesmo tempo, questionamento acerca de que esses conceitos são exaustivos, eles respondem às nossas perguntas que nós temos, quando precisamos viver nesse mundo, nos defrontando com várias instabilidades, com vários conflitos. Daí surge a perspectiva interdisciplinar, para que, a partir dela, possamos, na verdade, construir um cidadão responsivo, né, avaliativo, crítico, né, e que possa interferir também, né, nas instâncias sociais. Então, autores falam, por exemplo, da questão que, em algum momento, houve essa negação da disciplinaridade. Citando aqui o Frigoto, o Saint-Tomé, né, e esse autor aqui, o Alvin. A disciplinaridade tem o seu valor na produção, construção e disseminação, né, da ciência. No entanto, a disciplinaridade entrou em crise, como falei, porque ela não era suficiente para responder às questões com as quais nos deparamos na vida em sociedade. Então, experimentamos um momento em que se faz necessário oxigenar, arejar o pensamento, antes confinado nas disciplinas específicas. E, desse jeito, pensar, né, um saber disciplinar que vá além dessas fronteiras rígidas dos campos disciplinares de uma disciplina e possa alcançar outros domínios dessa disciplina específica. Tá? Então, o conceito de disciplina, ele veio, na verdade, da Revolução Industrial, na verdade, da distribuição dos trabalhos, da especialização em relação a certas ciências, para poder facilitar, né, o conhecimento e também facilitar a produção também desse conhecimento. O conceito de disciplina refere-se a um conhecimento específico, considerado autônomo e desvinculado de outros conhecimentos, como se pudesse existir como suficiente para o entendimento da realidade biosocial. Isso aqui é o texto meu. Tal conceito se coloca como abrangendo a totalidade de uma visão sobre o mundo, como pudesse responder essa totalidade, e não como problematizar esse conceito de forma a provocar um diálogo, a promover um diálogo com as outras ciências. Assim, nós pensamos o quê? Um conhecimento que possa dialogar, de uma disciplina, que possa sempre dialogar, né, com as outras ciências, né, com as quais nós nos deparamos, com as quais nós vivemos ou aprendemos, e poder dar essa maior autonomia ao cidadão, né? Ele possa conhecer trazer outros conhecimentos, se apropriar deles, para poder intervir melhor socialmente. O que mais? Também as mudanças ocorrentes, por exemplo, no final do século XIX, século XX, também provocou essa questão desse saber escolar, né? Que é dinâmico, né? E reflete também as mudanças que ocorrem na sociedade. Considerando as mudanças ocorrentes na sociedade, é preciso que os saberes não sejam mais estanques, mas que eles possam ser sempre construídos nessa perspectiva dialogal, né, com as outras ciências e se poder enfrentar os problemas, tendo em conta a apropriação de conhecimentos mais amplos, né, de disciplinas que possam favorecer essa nossa vida em sociedade. Aí vem o conceito da interdisciplinaridade. Então, tem muitos autores que elas citam aqui, por exemplo, nesse artigo delas, como Siqueira, Batista, Thyssen, né, Azevedo, Andrade, Batista, e mais outros que tratam da questão da disciplinaridade. E todos esses autores já trabalham, como eu falei, há muito tempo com essa questão da interdisciplinaridade. Eles têm posições próprias também sobre a questão, né? E também propõem também um trabalho específico, né, deles, na visão deles, sobre o que é, na verdade, uma postura interdisciplinar. A postura interdisciplinar, ela exige uma atitude de pesquisa, de diálogo e de pesquisa com nossos pares, por exemplo, das outras ciências, que trabalham nas outras ciências. Nas licenciaturas, como eu falei, é preciso que os cursos de letras, por exemplo, cursos de letras possam, na verdade, fazer esse encontro com alguns conceitos, por exemplo, da física ou da matemática e também da pedagogia, para poder favorecer também, né, essa formação do docente, que deve ser uma formação não específica em si,
mas sempre eclética, né? Holística, né? Dinâmica, né? E sendo dinâmica, holística e eclética, ela possa, na verdade, levar, né, a uma mudança numa atitude nossa, né, de isolamento e provocar, na verdade, uma atitude mais de encontro com as ciências, de modo a favorecer o nosso trânsito social, como eu falei já algumas vezes aí. Tá? Discutir e de conceituar a interdisciplinaridade é de suma relevância, né? É de suma relevância, uma vez que existem controvérsias teórico-práticas sobre esse tema e várias controvérsias, o que dificulta um real entendimento de práticas interdisciplinares no interior das realidades escolares, como também nos próprios cursos de formação de professores. Em relação à definição dos conceitos, ou de um conceito para a interdisciplinaridade, o debate está em andamento em alguns autores, esses que eu já citei aí, como Frigoto, Azevedo, Andrade, Thyssen, Augusto, Caldeira, Carlos, etc. Aqui eu coloco. A construção de um trabalho efetivamente interdisciplinar esbarra em uma série de obstáculos devido a essa questão do isolamento dos docentes também nos seus campos disciplinares, né? E também de uma política também que favoreça a prática interdisciplinar. Então, como é falado aqui, e eu coloquei aqui, a interdisciplinaridade necessita de uma pedagogia, de uma didática apropriada, de uma mudança institucional também, e de políticas institucionais que levem a isso. É preciso de projetos interdisciplinares. Interdisciplinaridade não se faz sozinho. A interdisciplinaridade requer, na verdade, essa postura de diálogo efetivo, de projetos, na verdade, na universidade, que levem a essa prática interdisciplinar. Tá? Então, na verdade, o conceito interdisciplinar dialoga também com o disciplinar. Para implementarmos a interdisciplinaridade, é preciso conhecermos o disciplinar da nossa ciência e das outras ciências também, para poder promovermos um diálogo efetivo entre os saberes, entre os conhecimentos. A escola, como é colocado aqui por mim, deve ser compreendida como local de produção coletiva e crítica de conhecimento. E crítica do conhecimento. Sendo assim, o trabalho interdisciplinar pode apontar um caminho para promover a construção e reconstrução de saberes. A contextualização de saberes em meio a situações complexas de aprendizagem. O diálogo entre diferentes disciplinas do currículo, né? No próprio currículo das licenciaturas, por exemplo. Né? A vivência em grupo e a tomada de iniciativa por parte do aluno, a produção do conhecimento em outros, a produção do conhecimento, entre outros, para que possamos, na verdade, implementar, né? Executar, colocar em prática essa perspectiva interdisciplinar. Conhecendo o nosso disciplinado, das nossas ciências, por exemplo, com as quais nós trabalhamos, é preciso também promover essa interação com as outras ciências, conhecer o que elas falam, né? O que elas produzem, do que elas dizem, né? Em termos dos conceitos com quais trabalham, para poder fazer essa integração. Ou seja, como eu falei ainda há pouco, o interdisciplinar não despreza, não descarta o disciplinar, para que, a partir do diálogo entre disciplinas, possamos, de fato, construir essa integração entre os saberes. Bem, essa é a questão que está sendo colocada aqui. Bem, a produção educativa interdisciplinar, em relação aos professores e licenciados, sob uma visão específica, conteudista e fragmentada do conhecimento, pode nos trazer a sensação de estar andando na contramão da história, né? E nos isolando, né, nos nossos contextos de produção de conhecimento. E que esses conhecimentos, numa área específica, podem não ser suficientes para responder às questões que nós estamos fazendo, né, quando da nossa relação, né, no mundo. Então, a perspectiva interdisciplinar ela não é fácil, porque ela abre mão da questão do isolamento, do egoísmo nosso e promove, na verdade, um diálogo efetivo, né, com as outras ciências, o conhecimento também do que as outras ciências propõem também, na questão do saber, né, e nos leva, na verdade, esse conhecimento das outras disciplinas a uma integração e uma visão mais ampla do mundo, mais holística do mundo.
Um dos objetivos maiores da prática educativa interdisciplinar é aproximar o conteúdo escolar de uma condição humana. A nossa vida no mundo, na verdade, ela é, por natureza, interdisciplinar, porque nós transitamos por vários lugares e convocamos vários saberes para poder vivermos no mundo, né? Para dialogarmos com as pessoas. Só há diálogo onde tem mútuo conhecimento. Esse mútuo conhecimento recíproco, é necessário para a prática interdisciplinar. Tem alguns precursores também da interdisciplinaridade, como, por exemplo, o filósofo aqui, Georges Gusdorff, né? Também Ivani Fazenda, Siqueira e o Jupiaçu, no Brasil, por exemplo, que já há um tempo atrás já trazem trabalhos já bem fundamentados, consolidados sobre a questão. Como foi dito, faz-se necessário definir alguns conceitos que se enquadrem nas diferentes formas de saber interdisciplinar. Você também conhecer o que é o interdisciplinar de algum campo conceitual para podermos entender e efetivar, na verdade, a prática interdisciplinar. Então, interdisciplinaridade exige formação. Não é uma coisa que você vai testar. Você pode até testar, mas você tem, na verdade, que fomentar esse diálogo de formação efetiva e formação institucional, nível institucional, provocar encontros também entre saberes diferentes de várias áreas, trazendo esses docentes, para entendermos coisas, ou conceitos, né, ou visões com as quais as outras centros trabalham, né, e poder agora fazer essa integração entre saberes necessários da nossa vida em sociedade. Então, como é colocado aqui pelo Japiaçu, que é um teórico assim, central para essa questão, a interdisciplinaridade caracteriza-se pela densidade das trocas, por essa densidade efetiva das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real, efetiva entre as disciplinas, no interior de um projeto de pesquisa. Então, exige projeto. Não é só fazer coisa isolada, precisa fazer um projeto coletivo, né? Institucional, para que se possa agora aprender primeiro o que é o interdisciplinar e depois como criar mecanismos, digamos assim, estratégias para fomentar uma prática interdisciplinar. Então, isso exige bastante engajamento não só pessoal, coletivo, né, também, e também uma perspectiva democrática, de democratização do saber, e de conhecimento, curiosidade do que as outras ciências propõem em termos do conhecimento. E agora, integrar esses conhecimentos que são necessários na nossa vida no mundo, como eu falei várias vezes, nossa interação, né, nos vários espaços da sociedade. Então, como é colocado aqui, a disciplinaridade mostra-se como uma possibilidade de ultrapassar os elementos do conhecimento, de conhecimentos estanques, e trazer esses conhecimentos e integrá-los, ou nos apropriar de conceitos de outras ciências que também servem para nós no nosso campo disciplinar específico, mas sempre integrando, dialogando, tá? Então, uma prática educativa, né, ela prima por esse constante movimento de criação e reinvenção do conhecimento. Repensar por outras vias um determinado conhecimento, um determinado conceito. Então, a interdisciplinaridade, ela rompe, né, ela supera as visões dicotômicas, por exemplo, né, entre objetividade e subjetividade. Na verdade, toda objetividade na ciência, ela, na verdade, ela está imbricada na subjetividade. Não tem conhecimento científico criado só na objetividade. Tudo que é objetividade na ciência, olhar para o objeto, prevê essa postura, né, essa visão do próprio pesquisador. A própria subjetividade dele interferindo, por exemplo, no objeto do conhecimento. É preciso sair da subjetividade individual para uma subjetividade coletiva, em que os sujeitos possam dialogar, possam trocar experiências e construir outros conhecimentos que possam superar os conceitos tradicionais das ciências com as quais nós trabalhamos. Aí eu tenho algumas alternativas didático-pedagógicas, ainda do ponto de vista teórico, que eu trago aqui, né? Os doutores colocam também, né? Para sair do conteúdo para o conhecimento. Na prática interdisciplinar, não se trabalha conteúdos específicos estanques. Na verdade, a palavra-chave é conhecimento. É preciso conhecer. E para conhecer é preciso estar curioso, né? É preciso sair do seu lugar de conforto, né?
e conhecer as outras ciências. Isso é importante para que haja, na verdade, a discussão de pontos em comum, por exemplo, entre as ciências, e pontos discordantes também. Interdisciplinaridade não pressupõe uma discordância em tudo que nós conhecemos, do nosso conhecimento, nem aquilo que chega para nós. Também a disciplinaridade se constrói, pela discordância, pela crítica em relação ao conhecimento. Ao conhecimento que nós produzimos e ao conhecimento que nós conhecemos também na interação com outros conhecimentos de outras ciências. É isso aí. O professor interdisciplinar. A interdisciplinaridade pode ser compreendida como uma opção de atuação do professor. Não é uma obrigação, mas uma opção política também. Ela não é um método fechado. Ela não é uma estratégia de ensino. Mas, antes de tudo, como é colocado aqui, sempre é uma questão de atitude frente ao conhecimento. Uma atitude de busca, uma atitude de investigação do conhecimento. Questionando nossos conhecimentos, que nós consideramos como verdadeiros, e também questionando ou entrando em outros conhecimentos que nós não temos, para poder pensá-los e nos apropriar deles para aquilo que nos serve para a nossa área de conhecimento disciplinar. Então, na verdade, essa nova atitude é necessária à vida e à sociedade. Vivemos em sociedade porque temos vários conhecimentos e é por meio deles que nós vivemos, né? Mas sempre pela alteridade, pela relação com o outro. Então, alteridade, empatia, diálogo são conceitos fundamentais para uma atitude interdisciplinar. E a palavra coletivo também, né? Coletivo, comunidade, ela é sintomática para esse conceito interdisciplinar, porque nos leva a um esforço muito grande para sairmos dos nossos lugares, né? Dos nossos nichos, e aí poder chegar ao outro e conhecer o outro naquilo que ele traz de conhecimentos também do mundo e das ciências, que servem também para a nossa vida coletiva. Então, a interdisciplinaridade, ela leva na verdade, a uma intervenção, a uma integração, a uma busca pela resolução dos problemas da sociedade, nossos coletivos, de modo que, para ser feito, é preciso conhecer as ciências e nos apropriar de outras ciências que não conhecemos, pela formação, né, no caso aí, para que possamos agora resolver os problemas que nos atingem do ponto de vista social. Né? Então, na minha perspectiva, a interdisciplinaridade está ligada ao letramento, a questão do letramento social, intervenção na sociedade. Implementação de atitudes, de ações interdisciplinares, ações, né? Atitudes, mas ações concretas para uma prática interdisciplinar. Então, Cavalcante, que é um autor que trabalha com essa perspectiva, ela sugere que algumas recomendações para a construção e aplicação de práticas interdisciplinares nas unidades escolares. São elas: partir de um problema de interesse geral, né, que todos têm interesse das várias ciências, e utilizar disciplinas como ferramentas, né, como instrumentos para compreender esses detalhes. Como professor especialista, tirar as dúvidas relativas a uma disciplina, a sua disciplina, incluindo o planejamento, ideias e sugestões dos alunos, dialogar com os alunos, ouvi-los, né? E dizer o que eles trazem dos seus saberes que possam ajudar, né, no conhecimento de uma ciência com a qual nós trabalhamos e poder avançar, né, em relação ao domínio, né, e à efetivação do conhecimento, do modo como ele pode nos servir para a vida social. Então, se você é especialista, né, na sua ciência, né, não se intimidar por entrar na área alheia, né? Pesquisar com os estudantes, fazer um planejamento que leve em consideração quais conceitos podem ser explorados por outras disciplinas, ou quais os nossos conceitos podem servir para as outras disciplinas, e quais conceitos de outros campos disciplinares podem servir também para a construção do nosso próprio conhecimento. Levantar a discussão nas reuniões pedagógicas, né, nos planejamentos pedagógicos, e apresentar seu planejamento anual para quem quiser fazer parceria, né, nessa visão dialogal entre as ciências. Recorrer ao coordenador, né,
interpelá-lo, dialogar, né, trazê-lo, para que ele possa conhecer, porque, na verdade, é um trabalho que leva a um diálogo entre as ciências. E porque esse diálogo se presta para a melhor efetivação, né, de uma prática que leve, na verdade, a nossa resolução dos nossos problemas sociais. Lembrar que a interdisciplinaridade não ocorre apenas em grandes projetos. Também em pequenos projetos, né, institucionais, pode levar também ao conhecimento do que é interdisciplinar, conceitual, também a uma prática constante, né, entre docentes, professores, né, que saem do seu isolamento e vão conhecer as outras áreas, áreas do conhecimento. É isso. Eu tenho algumas propostas aqui, para não me delongar muito, devido ao tempo, né? Para uma interdisciplinaridade efetiva, é necessário um diálogo constante entre educadores, já falei, de diferentes áreas do conhecimento, que se dispõem a estar abertos na discussão de suas próprias experiências, né, do seu campo disciplinar, abrindo mão de conceitos já congelados e muito específicos de suas áreas e, portanto, poder buscar outros caminhos a serem trilhados por todos. Numa perspectiva interdisciplinar, pensa-se que transitamos em múltiplos contextos sociais, o que demanda um conhecimento prévio sobre esses contextos e uma maneira própria de agir sobre eles, requerendo saberes de diferentes ordens para que possamos agir de forma adequada no mundo, ou na sociedade. O que mais? Um diálogo, na perspectiva interdisciplinar, deve ser realizado pelo professor nas interações que estabelece cotidianamente com seus alunos. Levá-los a falar das suas experiências também, né? Do que eles trazem de outros campos, de outros lugares, né? De outros contextos, para poder trabalhar de maneira mais ampla ou mais eclética o conhecimento. Então, o que isso requer, essa postura, uma atitude de diálogo e escuta com os aprendizes. Isso na medida em que o educador cria um espaço de diálogo espontâneo e não autoritário, a fim de que os aprendizes sejam locutores autênticos dos seus discursos quando falarem do conhecimento que eles têm, né? Sobre determinados temas, sobre determinadas áreas, por exemplo, determinadas disciplinas. Um trabalho interdisciplinar requer pesquisas em comum entre os educadores de várias áreas do conhecimento, o que estão insoluvelmente entrelaçados. Exige ações em que um tipo de conhecimento requer noção de outros conhecimentos para que possa se estabelecer. Um trabalho interdisciplinar não é solitário, mas solidário, com a construção conjunta de saberes necessários à vida das pessoas, já que mobilizam-se diariamente pelos mais díspares e contraditórios lugares sociais. Isso aqui foi o que eu escrevi já nas minhas conclusões, estou terminando já. A interdisciplinaridade requer o conhecimento de áreas que, inevitavelmente, dialogam entre si. O importante é saber o que a outra área concebe acerca de um determinado tema e como ela administra essas ações relacionadas a esse tema, ou ações relacionadas a um determinado tema. Na prática educativa, é preciso entender que nenhum conhecimento ou saber se basta a si mesmo. Pois, tanto na escola quanto na vida, o conhecimento leva uma atitude holística, requerendo diálogos requeridos pela complexidade das práticas sociais, seja pelo uso ou não das tecnologias de última geração. A prática interdisciplinar é, por si mesma, criativa, inovadora, ousada, exigindo-se atitudes permanentes de pesquisa, já que os saberes são sempre integrados e não isolados. O que mais? Deixa eu voltar aqui. Todo conhecimento interdisciplinar é inevitavelmente transdisciplinar, o que muda a forma de olharmos para esse. O que muda é a forma, aqui está com um verbo aqui, de olharmos para esse conhecimento. Nesse sentido, um mesmo tema pode ser tratado sob várias óticas, sob diferentes percepções. A apropriação dessas diferentes óticas ajuda-nos a transitar de maneira mais segura, autônoma, pelos diversos espaços sociais, culturais e institucionais. Como exemplificação, já terminando, um assunto tratado, por exemplo, na economia, né, na ciência da economia, na ciência econômica, requer conhecimento não só de economia, mas também de matemática, por exemplo, quantificação de produtos, porcentagem de produtos vendidos, né, ou em circulação no mercado,
Requer conhecimento também de física e química, temperatura ideal para a conservação desses produtos, por exemplo, de alimentos, né? Conhecendo, por exemplo, esses componentes dos alimentos, a conservação deles, por exemplo, o acondicionamento, para que não haja alteração em seus componentes nutricionais. Linguagem. Também dialoga, no caso da economia e da química, também com a linguagem. Requer relações interacionais entre vendedores e compradores. Como usar a linguagem de forma adequada no contexto para que o diálogo entre os interlocutores seja mais efetivo, né? Mesmo na discordância também. Ecologia e geografia, lugares de cultivo e de produção de determinados produtos. Porque certos produtos são consumidos em certos lugares, outros não. O que os ecossistemas levam, por exemplo, a cultivo de certas plantas, por exemplo, de certas frutas, por exemplo, né? E de certos legumes, devido à questão, por exemplo, da ecologia ou da geografia ou dos ecossistemas onde essas plantas, esses produtos são cultivados. Direito, legislação relacionada a transporte, por exemplo, de produtos, direito do consumidor, direito empresarial, né, como os empresários lidam com essa questão do mercado, como eles alcançam os seus consumidores também, né, os empresários de várias áreas, também na venda, por exemplo, também de serviços, por exemplo, né, direito tributário, incidência de impostos, por exemplo, nos produtos. Também requer conhecimento da medicina preventiva, efeitos negativos à saúde pelo consumo de produtos alimentícios, que contêm nutrientes prejudiciais ao corpo humano. Ou produto com validade vencida exposto nas prateleiras do supermercado. História. Por que determinados povos passaram a consumir certos produtos ou não consumiram ou consomem outros produtos, né? O que leva a isso, né? Então, aí tem integração de saberes numa perspectiva interdisciplinar, porque requer conhecimentos vários para que possamos viver no mundo e poder dialogar com esses conhecimentos e propor também ações que sejam mais efetivas, que sejam mais com efeitos mais positivos para a vida nossa coletiva. Então, ainda como exemplificação, isso aqui é meu, tudo aqui no final, do conhecimento integrado, questão de matemática, física e química requerem estratégias de leitura para a resolução destas, questão de metalinguagem pelo professor, né? Como usar a metalinguagem para ensinar matemática, física e química. Muitos problemas de matemática são difíceis de resolver por causa da metalinguagem usada pelo professor. Como facilitar o uso dessa linguagem para que possamos ensinar matemática, ensinar a ler problemas de matemática e poder resolvê-los, também de física e química. Por outro lado, a prática da leitura, a própria leitura, de obras literárias, por exemplo, né, possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas requeridas para a resolução de questões ou problemas próprios dessas ciências. Então, a leitura, a gente sabe, leva a essa ampliação do potencial cognitivo, né, por exemplo, das obras literárias, para que possa, e isso facilita, né, na verdade, amplia a capacidade cognitiva em relação às ciências como matemática, física e química, que envolvem cálculo, porque a leitura envolve também cálculo, inferências, deduções, generalizações, antecipações. Leitura de qualquer texto, seja da matemática, da física, da química ou das obras literárias. A visão interdisciplinar requer a apropriação de saberes necessários da vida cidadã. Aí vem um letramento. E deve ser fomentado nos espaços escolares de produção do conhecimento, exigindo-se uma formação mais eclética, menos isolada dos educadores, pois precisam realizar ações didático-pedagógicas, né, coerentes com as exigências dos espaços institucionais, sociais, da hipermodernidade, que é essa era que nós vivemos. E do que não pode abrir mão, né? Sob pena de que tais ações possam se tornar anacrônicas, obsoletas, ineficazes ou desprovidas de sentido, porque não há, na verdade, essa perspectiva ampla em relação aos conhecimentos, a integração dos conhecimentos. Conclusões provisórias, bem rápidas. Isso aqui também eu escrevi, tudo é meu, esse final aqui, em cima dessa questão. A interdisciplinaridade constitui uma atitude por meio da qual enxergamos o mundo sob variadas óticas, né?
que se integram na construção de saberes e que nos permitem transitar pelo mundo, né, de maneira mais consciente, firme e segura. Tem algumas referências aqui. Tem alguns textos também que eu estou escrevendo sobre o tema, acho que, como eu falei, estão ainda em forma de mímel, né, de manuscritos, que devem ser publicados, acho que ano que vem. Estou me esforçando muito para isso. E essa minha visão não é propriamente a visão desses autores daqui, ou de alguns deles, mas que trazem outras noções, por exemplo, de outros teóricos, como Bakhtin, por exemplo, Habermas, né, que ajudam a essa reflexão dura, né, e uma reflexão forte sobre o tema da interdisciplinaridade, que sempre subsume também o conceito de transdisciplinaridade, porque os conhecimentos não são exclusivos das ciências, mas eles transitam de uma ciência para outra, né, ou das ciências entre si, né, de modo a nos possibilitar uma visão mais ampla, digamos assim, do mundo, né, mais aberta, não olhando pelas flechas, por exemplo, mas abrindo o mundo e sabendo que esse mundo é um mundo complexo, né? E essa complexidade nos exige uma atitude mais democrática, digamos assim, mais firme, né? E mais desprendida, para conhecermos outras ciências e poder integrar esses saberes para a resolução dos nossos problemas todos, principalmente de âmbito coletivo, que cai também no âmbito individual. É isso, então, agradeço, termino e agora fica aberto aqui para as questões que vocês queiram fazer, por exemplo, sobre essa temática, sobre a temática que eu expus aqui. Obrigado. Obrigado, professor Eliúde. Parabéns aí pela explanação sobre a interdisciplinaridade. E, curiosamente, eu, a cada palestra, a cada fala e a cada leitura que eu faço sobre o tema interdisciplinaridade, eu tenho a impressão, ou concluo, que ele é cada vez mais complexo por ser bastante abrangente, né? E aí a gente, às vezes, tenta limitar a interdisciplinaridade, o termo interdisciplinaridade, ao nosso trabalho, à disciplina que a gente ministra, mas a gente acaba vendo que ele tem o tema, a palavra interdisciplinaridade tem ramificações que vão muito além, né, não só do contexto escolar, do contexto do conteúdo escolar, do contexto da sala de aula em si, mas tem uma abrangência que nós podemos denominar até de um caráter social, né, que é necessário para que a gente viva em sociedade. Bom, mas agora, após a explanação do professor Eliúde, fica aberto para que as pessoas, né, os participantes aqui, nossos residentes, nossos preceptores, docentes e orientadores, possam, desculpem, possam falar. O primeiro aqui que levantou a mão foi o Lucas Bess. Lucas, por favor, sua pergunta ou sua fala em relação à palestra do professor. Certo, professor, obrigado. Boa tarde a todos. Chamo Lucas, sou da Matemática e Física, residente. Primeiro, agradecer ao professor Eliúde pela bagagem enorme de conhecimentos sobre essa temática, que é a temática do meu TCC. Então, qualquer palestra, qualquer coisa que envolva intencionalidade, eu fico prestando atenção em tudo. E eu fiquei impactado com o tanto de informação, porque eu já sabia que era bem complexo esse termo intencionalidade e todos os pensamentos em volta dele. Mas a primeira pergunta para o professor é se esse trabalho que ele usou na apresentação é o senhor que escreveu, professor? Uma boa pergunta, né? Bem, eu falei no início, acho isso também, eu falei que o que eu estou escrevendo eu não coloquei aqui, eu coloquei algumas coisinhas mínimas do que eu escrevi. A parte acho que da metade para cá foi eu que escrevi, né? Os outros são teorizações, né, de autores sobre a questão, né? Sobre a questão do interdisciplinar. O que eu escrevo convoca algumas coisas desses autores, assim, minimamente, mas propriamente de teóricos que não estão considerados como teóricos específicos, por exemplo, desse tema, né? Que é o Bakhtin, o Habermas, outros autores que eu trago para essa questão, né? Mas
Essa parte final, que está colocada, acho que da metade para cá, foi eu que escrevi, pensando também, né, na vida prática, nas questões que envolvem as relações escolares, as identidades sociais escolares, né, como isso pode ser feito, na verdade, numa prática, né? Também pelo conhecimento teórico que leva a essa atitude interdisciplinar ou transdisciplinar. É isso, mas o que eu escrevi mesmo, e tem muita coisa minha aqui, mas não tudo, porque uma parte, como eu estou falando, está ainda em mínimo, está ainda em manuscrito, e que eu devo publicar, não sei exatamente quando, mas que agora em 2022 dá para publicar. Viu, Lucas? É Lucas William, né? Não, é Lucas Bessa. Lucas Bessa, desculpa, Lucas Bessa, é isso, Lucas. Não, mas eu perguntei por conta, não questão assim de certas partes, eu escreveu, tipo, porque o senhor apresentou é um artigo, não é? É porque eu O que ia... está colocado no início é um artigo mesmo, sobre o tema, não é isso? Sobre o tema. Isso que Mas eu ia sempre perguntar. que está lá o artigo, a minha fala leva a pensar isso, né? Analiticamente, criticamente, sobre o que eles colocam também, entendeu? Então, sempre confrontando também o que eu penso com o que eles colocam aqui, né? E é isso, né? Mas a minha visão do interdisciplinar dialoga com a questão do letramento, né? Letramento como prática social, letramento como intervenção coletiva social, nas instâncias que levam a relação de poder, por exemplo, relações institucionais, os indivíduos coletivos, né, com as instituições, né, e que leva para essa intervenção um conhecimento mais amplo, multifacetado, eclético para essa intervenção, né, pela apropriação de conceitos das ciências, dos campos, para que esse diálogo seja mais forte, né, e mais eficaz, né, com as instituições sociais, né, com os espaços sociais. Entendi, professor. É porque eu ia pedir para o senhor, tipo, porque eu pensei que era um artigo, não sei se é um artigo, aí se o senhor podia disponibilizar, porque eu fiquei Sim, eu muito... posso mandar para ti um artigo na íntegra. Essa Perfeito, parte, então, perfeito. isso, acho que até a metade ou mais, é das autoras, né, das autoras, né? É uma visão delas também, né? Citam outros autores também. Tem muita citação de outros autores dela. Elas fazem menção, na verdade, desses autores. Coisas que eu coloquei aqui não estão aí, né? Que vão além do que está aí, né? Que é o que eu estou escrevendo, mas que eu não coloquei tudo aqui por causa do tempo, né? Da limitação do tempo. É isso. Entendi. A outra pergunta em relação a tudo que o senhor falou, uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu já participei de outras palestras com uma professora, eu acho que era da UFPA, e a palestra era sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E ela colocou características dessas duas temáticas, e ela diferenciou uma da outra, uma diferença que eu lembro até hoje, que ela colocou foi que o senhor colocou também na sua apresentação, que a interdisciplinaridade, o professor, ele pode trabalhar sozinho no quesito assim, sem ter contato com outros colegas, sozinho que eu falo no quesito de vai buscar conhecimentos ele mesmo, vai interagir com os alunos, vai dialogar com os alunos e com as práticas, os conhecimentos. Aí eu participei de outra palestra com um professor, foi da residência também, um professor, me esqueci de onde ele é, e participa de um grupo de pesquisa de interdisciplinaridade. E eu fiz essa pergunta para ele, se ele considerava benéfico esse quesito, essa característica da interdisciplinaridade, de o professor conseguir fazer uma prática interdisciplinar com seus alunos, sem necessitar ter essa busca de outros colegas para fazer uma prática. Porque a gente sabe que nas escolas, como o senhor colocou também na sua apresentação, que os professores trabalham muito de forma individual. Isso mesmo, professor Khaled. E muito individual, então é muito difícil a gente trabalhar de forma interdisciplinar com o apoio dos nossos colegas professores, porque tem esse individualismo de cada um querer ficar na sua disciplina. Aí eu fiz essa pergunta para ele, se ele considerava benéfico essa possibilidade da interdisciplinaridade ser trabalhada partindo do professor com os alunos, ou se ele considerava um malefício por não ter esse contato com outros colegas. Aí a resposta dele não falou sim nem que não, ele explicou sobre e que
a essência da interdisciplinaridade é o diálogo, é essa interação que o senhor citou várias vezes em sua apresentação, essa integração. Então, ele deu a entender que, sim, é necessário ter esse contato com outros colegas, professores, no caso, não só o professor ficar fazendo essa prática disciplinar com os alunos. Aí eu faço a pergunta para o senhor. O senhor considera essa característica benéfica ou ela pode ser um ponto negativo na prática? Eu acho que toda a prática que leva ao rompimento, né, rompimento com o individualismo, né, com essa coisa do autossuficiente, por exemplo, né, de saber que eu que sei, os outros não sabem, toda a prática que leva a esse rompimento, a essa ruptura, né, com essa atitude mais centrada em mim, pensando que eu sei tudo, que eu tenho todas as respostas para as questões que eu tenho, que envolve as pessoas, por exemplo, com as quais eu me relaciono, ela, na verdade, ela não é benéfica. Preciso ter sempre essa alteridade, né? Essa alteridade e essa empatia com os outros, com os nossos pares, com os colegas, com os outros docentes, com as pessoas, né? Isso se dá pelo trabalho mesmo profissional, por exemplo, na escola do professor, né? Dialogando com o professor de língua portuguesa, dialogando com o professor de matemática, de física, de química, de geografia, né? Discutindo temas que são de interesse comum, ou que não são temas comuns, ou que podem ser comuns também, né? Para entendermos coisas que nós precisamos entender. Toda a prática que rompa com esse isolamento, ela é saudável. Seja na escola, dialogando com os nossos pares, dialogando também com profissionais de outras instituições escolares também, com a própria universidade, que saia desse mundo nosso aqui fechado, dessa crosta, ela é saudável. Mas isso requer também outra coisa, é leitura também do tema. Nós sabemos que nosso trabalho é muito grande, é um trabalho muito pesado, nós trabalhamos muito, não temos tempo de ficar, né, lendo por conta própria sobre, por exemplo, o tema da interdisciplinaridade, ou conhecendo o conceito das ciências que não podemos nos apropriar isoladamente, sozinhos. Então, precisamos provocar encontros de formação, encontros com os colegas, encontros mais light, mas, diga assim, encontros institucionais mesmo, encontros da escola, a instituição escola, da escola na qual nós trabalhamos, projetos que levam a esses encontros para que possamos aprender com o outro. Nós só aprendemos com o outro e pelo outro, ninguém aprende sozinho. Tudo que nós apropriamos para vivermos no mundo se dá pela alteridade, pela interação com o outro. Para que haja integração, é preciso que tenha interação, diálogo. Isso é necessário. Como podemos fazer sempre sozinho, essa coisa do encontro com os colegas, por exemplo, os nossos colegas de outras áreas, é salutar, porque podemos aprender com eles também, do que eles leem ou do que eles nos propõem que lemos, que nós devemos ler para poder nós conhecermos e provocarmos essa integração dos saberes necessários à vida no mundo, à vida social. E uma coisa deve ser feita com o professor, com os alunos, ouvi-los. Os alunos não falam, porque o professor não deixa. Mesmo daquilo que eles falam não seja politicamente correto, ou mais apropriado, ou mais coerente, é preciso que eles falem, é preciso que eles falem. Em cima da fala deles, você pode intervir. Mas é preciso ter atitude de escuta. Os PCN falam, de escuta das vozes dele. Que vozes sociais eles trazem também? Ou que conhecimentos eles têm de outras disciplinas que podem servir para o ensino, por exemplo, de língua portuguesa, ou de matemática ou de física. Então, é sempre essa coisa mais, eu diria, integrada, corpo a corpo, também pode ser online, né? Essa integração real, né, com as pessoas de carne e osso é necessária para que haja um trabalho interdisciplinar. O egoísmo e o isolamento é muito forte, né? E isso leva a prejuízos também para nós. Mas acho que é sempre... mas isso precisa ser feito, essa questão do interdisciplinar, com projetos efetivos, com projetos reais, criação de projetos, em que os colegas possam dialogar de outras ciências, possam dialogar juntos, discutir temas também. Não sempre para concordar, também na discordância, porque na interdisciplinaridade também sempre tem discordância, mas também tem pontos em comum. Mas a ciência se constrói pela discordância. Só podemos discordar daquilo que nós conhecemos, né? Ou podemos concordar também daquilo que nós sabemos ou conhecemos, pelo outro, né? Porque não podemos dominar tudo. Então, precisamos sempre promover essa integração, esse diálogo efetivo
com nossos colegas das outras disciplinas, das outras áreas. Professor? Não sei se respondi a tua pergunta, mas é isso. Respondeu sim, professor. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, Lucas. Professor, tem um comentário aqui no chat do Ítalo Mota. Ele diz o seguinte, ele não faz uma pergunta, ele faz apenas um comentário, né, a respeito da interdisciplinaridade. Ele coloca da seguinte forma: ainda existem muitas dificuldades para trabalhar de maneira interdisciplinar nas escolas, principalmente devido às questões que envolvam a disponibilidade dos professores, de maneira que existem cronogramas, calendários, o próprio tempo para planejar as atividades, ou até mesmo um certo individualismo ou rejeição de trabalhar outras áreas que não sejam a sua. É o comentário que ele faz. Em cima desse comentário, eu faço uma pergunta, assim, meio sacana, né? Eu capciosa, né? Meio capciosa. Tem dentro dos teóricos, né, das pessoas que abordam o assunto, trabalham o tema, tem alguma indicação de como fazer isso? Esses teóricos, eles fazem uma menção, eles apontam um caminho para esse tipo de problema que o Ítalo coloca aqui no seu comentário? Só repetindo, cronogramas, calendários da escola, né, o próprio tempo de planejar as atividades, né, como é que eu consigo trabalhar isso, se esses teóricos fazem menção a respeito de como a gente deve trabalhar, como a gente deve tentar superar, transpor esses obstáculos que a gente sabe que no interior da escola acontece. Tá. As escolas, os programas, os calendários, cumprimento da carga horária, tudo, né? Ano letivo, dias letivos, tudo, isso cai de cima para baixo. Isso vem assim, né? Como um rolo compressor. Uma coisa que leva a interdisciplinar é questionar também essa coisa pronta que cai de cima para baixo também. Então, é preciso um investimento também político de intervenção também nessas práticas que já estão consolidadas também. Para que, tendo intervenção nessas práticas que já estão aí prontas, que caem esses programas, esses calendários, poder intervir nisso, questionar. Porque a própria escola que planeja, a escola como um todo, com seus professores e alunos também, que devem estar presentes, que devem planejar suas atividades, né? E no planejamento, alguns professores corajosos, né, e uns que fizeram isso já, devem intervir nesses calendários. Não receber o calendário, pronto, está pronto, não podemos fazer mais nada. O ensino prevê sempre essa atitude democrática, de democratização também, em relação a essa programação, a esses calendários, né, a essa organização da escola. Uma organização que deve ser feita assim, mas com a participação dos professores, né, também até dos alunos, com sugestões deles, para que possamos trabalhar isso, né, e democratizar também isso e poder criar espaços para isso. Como há um comodismo muito grande, uma passividade, um comodismo, que é comodismo e até preguiça, o pessoal não quer. Ele quer cumprir sua tarefinha e ir embora para casa, entendeu? Cumprimos a tarefinha e vamos para casa. Uma atitude interdisciplinar, transdisciplinar, é uma atitude interventiva, uma atitude de coragem também, né? De transformação das práticas escolares também, de transformação, de mudança nas práticas que existem na escola, inclusive na elaboração de calendários. Então, é preciso fomentar isso. Não a gente fica nessa coisa do cumprimento de tabela, de conteúdos, e de conteúdos que nem servem para a vida, porque muita coisa que é ensinada na escola não serve para a vida das pessoas, não servem para nada. Mas esse diálogo interdisciplinar nos leva a conhecer coisas, a nos apropriar de conhecimentos que são úteis para a vida do cidadão, das pessoas, né? Isso prevê um encontro, um projeto interdisciplinar na escola, a criação de projetos interdisciplinares efetivos em andamento, no qual possamos conhecer o que os nossos colegas, do que eles falam, né? Podemos conhecer os conceitos com os quais eles trabalham, conhecer as ciências com as quais eles lidam e propõem para os alunos. Questionar também o que é dito, o que é falado nesses campos disciplinares, e não engolir tudo calado. Então, isso prevê sempre essa atitude democrática, de democratização também das relações na escola, para que se possa promover, né,
essas ações interdisciplinares. Sem isso, vai ficar na mesma, porque só de conversar com o colega e dizer do que ele está ensinando não é suficiente. Só conversar aqui e ali e pegar alguma coisa e achar que é bom, e querer fazer, não é suficiente. É preciso que tenha um projeto, né? Um projeto também em relação à programação da escola, em que as pessoas possam participar do planejamento, intervir no órgão como o planejamento é feito, como os calendários são feitos também, né? Esses programas e tudo. É preciso ter isso aí. Então, não tem interdisciplinaridade com isolamento. Obstáculos vão ter sempre, porque tem o egoísmo, tem o isolamento. E a sociedade, as instituições escolares, por exemplo, as secretarias, eles primam pelo isolamento. É melhor para certas políticas que as pessoas se isolem e não que elas dialoguem, né? Porque isso facilita empurrar coisas assim, mandar coisas para as pessoas cumprirem e não pensar que aquilo serve ou não para as pessoas, né, na sua vida real. Inclusive, nossos alunos que também estão isolados também, que deviam conhecer certas coisas e intervir nelas, participar mais, ler certos textos, por exemplo, que são necessários, das várias áreas, para poder viver melhor em sociedade, para intervir nas práticas sociais. Tá? Então, isso exige coragem, é preciso coragem, mas não uma coragem individual, é uma coragem coletiva também, dialogando, que já leva a interdisciplinar, dialogando com os colegas, sempre. Com mais um, não vai ser de uma vez, porque não tem como provocar isso, porque essa questão do isolamento é histórica. A questão do isolamento das ciências, da autossuficiência, do egoísmo, da prepotência, do autoritarismo, isso é histórico. Como romper com isso? É um trabalho histórico, vagaroso, mas tem como fazer isso sempre, né? Em interlocução com os colegas, né? Com os nossos colegas. Com muito esforço, mas, primeiramente, com um, com o outro, né? Depois mais um, você vai agregando e formando um grupo que possa pensar diferente conhecimento, porque o conhecimento não é uma coisa pronta, acabada, né? Que cai para nós de cima para baixo, como acontece, por exemplo, na sala de aula. Cai de cima para baixo, todo mundo se cala, é assim acabou. Né? Isso é a perspectiva disciplinar. Mas se tem disciplinar, esse disciplinar deve servir para outras disciplinas que possam dialogar para resolver questões que nos envolvem mais diretamente, coletivamente também e individualmente. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, professor. A ideia é que eu, enquanto professor de educação básica, sempre observei que na escola, assim, é uma visão minha, existem alguns privilegiados. E quando você propõe algo nesse sentido, e o senhor foi muito feliz quando o senhor disse que são processos burocráticos e hierárquicos que vêm de cima para baixo, né? E a gente acaba sendo impactado, eles caem sobre nós. Mas quando a gente, no caso da interdisciplinaridade, faz uma proposta com esse caráter interdisciplinar, a gente vai contra a escola, ao invés de ir junto com a escola, né? Porque a escola não quer basicamente isso. Eu falo a escola na figura dos professores, na figura do corpo técnico. Por quê? Porque isso é trabalhoso, isso envolve uma dinâmica diferente daquela que a escola está acostumada a levar. Então, a gente acaba tendo aquele olhar torto na sala dos professores, né? As pessoas dizendo que não vão mudar a sua forma de trabalhar para fazer o trabalho do outro, né? Cai muito com o que o Ítalo realmente colocou aqui, que é rejeição de trabalhar outras áreas que não sejam a sua, porque você está numa zona de conforto ali, então você não quer se mexer dali, né? Ou você acha que não está preparado. Eu acho que basicamente é isso. A Eucinei falou o seguinte: muito obrigada, professor Eliúde, é sempre maravilhoso ouvi-lo. Professor, por conta do tempo, eu penso que o senhor já, caso queira, né, pode fazer as suas considerações finais. E assim, já agradecendo a todos pela participação. A gente sabe da dificuldade que a gente está tendo, né, de colocar esses eventos em prática, de realizar esses eventos. A gente está com diversas outras atividades acadêmicas também, alunos em aula, professores em aula. Eu mesmo terminei uma aula para iniciar a reunião, enfim. Então, eu quero agradecer mesmo a participação. A gente viu que foi aquele corre-corre, estava sem o link. Quando as pessoas receberam o link, entraram na sala, de fato. Eu acho que a participação, né, o público foi
até certo ponto, muito bom, né? Para aquela perspectiva que tinha 4 pessoas, já eram 17 horas e 10 minutos, e aí, mas o pessoal falou que era a questão do link, que não havia chegado. Né? Então, professor Eliúdio, considerações finais. As considerações minhas são sempre provisórias, né? Eu trabalho no provisório, né? Mas fazendo aqui as conclusões, as considerações finais, eu já pensando no que vocês falaram também, né? Eu acho que o trabalho interdisciplinar ele leva a trazer mais, como a gente chama, a nos pensar, né, a nós mesmos como corresponsáveis pelo conhecimento. Pode facilitar ou diminuir o peso, né, das nossas obrigações também, quando dialogamos com os colegas, né, e conhecemos do que eles falam, do que eles trabalham em termos dos seus conhecimentos, dos conhecimentos que eles passam para os alunos. Eu acho que essa coisa coletiva de várias andorinhas fazendo o verão, né, essa metáfora antiga, é muito salutar, viu, Everaldo? Porque a gente se sente corresponsável, a gente tem como é que a gente chama? A gente tem um cúmplice, é bom ter um cúmplice na vida, né? Para poder, ter essa cumplicidade, é muito bom isso. Exato. Isso facilita, isso torna o fardo menos pesado, já é pesado. Mas o isolamento, o egoísmo leva a essa coisa pesada, dizer assim, eu não sei o que eu faço agora, eu estou sozinho, estou perdido. E é assim que a pessoa se sente isolada. Por isso que a gente tem depressão, professor. E tem muitos professores da SEDUC, da universidade, em depressão, porque estão isolados, não dialogam com os colegas. Eu mesmo me sinto assim, às vezes, sozinho, isolado, entendeu? Porque essa cultura capitalista, né, neoliberal, leva a isso mesmo, a nos enclausurar, né, a ficarmos presos, né, no nosso trabalho e também nos conhecimentos que nós temos, que não são suficientes para entender o mundo. É preciso dialogar. Como na vida, é preciso dialogar com o outro, é preciso pensar, é preciso discutir, é preciso encontrar o outro, buscar o outro, né? E pelo conhecimento, pelas práticas, porque todo conhecimento leva à prática. Não tem conhecimento para cá e prática para lá. O conhecimento é teórico prático. Teoria é visão, uma visão que não descola teoria e prática. Porque todo conhecimento leva a uma prática, mas uma prática que seja mais saudável, que seja mais coerente, que seja melhor para nós vivermos coletivamente. Mas a escola, ela quer isolar, as secretarias, os governos querem nos isolar, porque isso facilita a dominação também desses governos em relação a certas políticas que são nocivas para o povo, para a sociedade. Então, a educação mesmo, a educação ela deve ser uma educação responsiva, em que nós trazemos o outro nessa alteridade e interferimos com o outro, né? E provocamos mudanças necessárias. Também na escola que está reificada, ela está isolada do mundo. O que se ensina na escola não serve para o mundo, para as pessoas, não serve, mas deve servir. Algumas coisas servem mais ou menos, a maioria não serve. Então, precisa se rebelar com isso. É preciso ser de vanguarda, é preciso enfrentar isso coletivamente, dialogando com um colega, mais um, vai juntando e formando um grupo que possa provocar mudanças em relação também à condição do conhecimento. Porque toda a nossa experiência vem pelo conhecimento. E todo conhecimento é uma experiência que deve ser positiva, não só para mim, mas para as pessoas como um todo, por exemplo, na escola e na vida, porque o que está na escola são cidadãos, são pessoas, e não alunos, né? Quando você reifica alunos, como se fosse assim, tipo, essa coisa bancária de empurrar conhecimento, né? E não como pessoas, sujeitos que têm problemas, que enfrentam problemas sérios na vida, né? Que precisam dizer sobre eles, até para desabafar, e também para procurar caminhos com o outro para a resolução dos seus problemas. Que, às vezes, o meu problema é o problema também do colega. O problema dele é meu também. Que envolve conhecimentos de várias ordens, de psicologia, de economia, de tudo, né? Para nós vivermos no mundo e não nos isolando nesses compartimentos, nessa fragmentação que leva ao isolamento. É a fragmentação que leva, de fato, ao isolamento. Nosso isolamento social, esse isolamento individual nosso. E agradeço a professora Angélica Francisca de Araújo, Everaldo Almeida do Carmo, nosso professor aí, muito competente, o Everaldo, todos aqui que estiveram presentes nessa palestra, mas isso não é uma doutrinação, né? Não estou doutrinando ninguém, é uma visão minha. Trago outros autores com quais eu dialogo, porque também prevê nesse trabalho o diálogo com as teorias que já estão aí. Mesmo que tenha construído uma teoria, um conceito, eu estou dialogando com autores que já caminham há muito tempo
nessa perspectiva que nós chamamos de interdisciplinar e transdisciplinar. Porque o interdisciplinar não abre mão do transdisciplinar. Porque não tem um conhecimento separado. O conhecimento transita, né, pelas várias ciências e nos levam a responder questões, né, angústias que nós temos em relação aos problemas que nós vivemos no mundo, que são problemas que todos vivem, compartilham, por exemplo, desses problemas, vivem esses problemas, e para a resolução precisa esse diálogo necessário com essa autoridade necessária com o outro, com os outros. Bem, é isso aí. Agradeço e, se puderem alguma coisa ainda que eu possa ajudar, posso ajudar, tá? Nessa busca, porque a prática interdisciplinar é uma construção, não está pronta, preciso construir isso, mas com coragem, com intervenção, né, com crítica também, para podermos transformar o mundo, um mundo cruel no qual nós vivemos, que não é fácil viver nele, não. Com mais desencontro do que com encontros. Bem, aqui a gente encerra, viu, Everaldo? Muito obrigado, né? Okay, obrigado, professor Eliúde. A minha humilde contribuição aqui, uma contribuição, né, humilde, porque dizer que eu sou humilde já não sou, né? Não é o que eu pude falar para contribuir para essa formação. E também o que eu falei é passível de crítica, porque não é uma coisa pronta, acabada. Por isso que tem interdisciplinaridade. Exatamente, professor. E agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo ao palestrante, professor Eliúde, né, pela explanação que fez, né, e pela forma como fez essa abordagem sobre um tema que, como eu falei ainda há pouco, eu considero um tema bastante complexo. As pessoas têm visões diferentes a respeito deste tema, né, interdisciplinaridade. Então, agradecendo mais uma vez também a realização do evento, né, a coordenação do programa Residência Pedagógica na nossa instituição, que fica sob responsabilidade da professora Angélica. Agradecer ao professor Eliúde e agradecer a todos que participaram. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.